Antes dos 20 anos, fiz 4 compras que ainda hoje considero das melhores da minha vida. Não foram nenhum carro, nem peça de roupa cara, nem o último telemóvel. Foram coisas que na altura até pareciam insignificantes, mas que mudaram radicalmente a forma como penso, como trabalho e como vivo. E o mais curioso é que o seu custo total combinado foi extremamente baixo para o impacto que tiveram. Vou partilhar quais foram, porque é que as fiz e como é que cada uma contribuiu para a minha evolução tanto pessoal como profissional, na expectativa de que possam fazer diferença na vossa vida também. A partir do momento em que se acorda para a vida e se ganha consciência do mundo em que vivemos, que acontece para toda a gente em diferentes timings do seu percurso pela Terra, há uma constante. Decisões que é preciso tomar para viver melhor. Signifique isso o que significar para cada pessoa individualmente. Há quem comece mais atrás da sua perspectiva ideal de ponto de equilíbrio e precise de fazer mais para lá chegar. Há quem já nasça com muito, mas talvez tenha de ultrapassar desafios noutras frentes. A minha percepção daquilo que existe em comum, sobretudo entre os 16 e os 25 anos, independentemente do contexto socioeconómico vivido, é a vontade de acelerar o caminho. Acelerar a busca por um maior rendimento, por estatuto nas comunidades em que nos inserimos, por aprovações de familiares, autonomia pessoal, relacionamentos significativos, um propósito ou paixão que dê sentido à vida, por saúde mental, no fundo, por bem-estar. Um dos tipos de decisões que se tomam, algumas tendo em vista esta aceleração, são compras. Nem todas têm necessariamente como moeda de troca o dinheiro, muitas exigem não mais do que a alocação de tempo e energia. É sobre isso que quero falar hoje. Algumas compras que fiz, ou de que fui alvo, com dinheiro, tempo ou energia, que de alguma forma contribuíram para a minha jornada para me tornar uma pessoa mais completa, mais interessante, mais produtiva, que é como quem diz, cada vez mais capaz de atingir aquilo a que me proponho no médio e longo prazo. Isto para que de aqui possam tirar algumas ideias que se enquadrem na vossa situação e contribuam de forma positiva nas vossas próprias jornadas. Quero para isso trazer-vos numa viagem a 4 breves momentos na minha história em que aconteceram aquisições destas, qual foi o racional por detrás delas, o que é que pretendia resolver nesses pontos de inflexão e de que forma é que foram soluções que à sua maneira me beneficiaram. Mas antes de entrarmos na primeira, vamos mudar a terminologia. Em vez de compras, chamemos-lhes aquilo que pela própria definição foram aplicações de recursos com o intuito de obter de volta algum tipo de benefício suplementar, ou seja, investimentos. O primeiro investimento, que esteve completamente fora do meu controle na altura pela idade que tinha, mas que pode ser replicado de várias formas, foi aprender inglês. E aprender bem, sem dominar a língua universal, há muitos mais obstáculos a ultrapassar. O mundo a que se consegue aceder fica limitado pelas fronteiras da nossa língua portuguesa e do primo português do Brasil, que apesar de incríveis em muitas vertentes, não são a fonte mais atualizada e completa noutra. Por um lado, a fonte de uma grande maioria da informação técnica e do conhecimento que na minha ótica vale a pena absorver é maioritariamente inglesa. Não apenas por causa dos nativos, mas pela predisposição da partilha universal de ideias nesta língua por parte de quem as tem com qualidade. Por outro, querendo aplicar um determinado conjunto de habilidades, ou lá está, partilhar ideias que valham a pena, o domínio da quase língua universal abre por completo o mundo de oportunidades. Dos mesmíssimos empregos, mas melhor pagos, do acesso a comunidades de nicho que no meio dos nossos 10 milhões de habitantes nem sequer existem, de pessoas que reconhecem o valor na nossa mesma mensagem, no fundo, deixa de haver fronteira. Foi o inglês que me expôs novíssimo a outras culturas através dos jogos online com pessoas do outro lado do mundo, que me introduziu a formatos diferentes de entretenimento no YouTube em 2010, que na altura não se encontrava em mais lado nenhum, que me permitiu ver as minhas séries favoritas no momento de lançamento sem ter de esperar pelas legendas, consumir conteúdo útil em formato escrito via livros ou em vídeo diretamente da fonte sobre os mais variados temas, e hoje em dia continuar a aprender, a atualizar-me em primeira mão, a comunicar com profissionais de diferentes indústrias ao redor do globo, a lidar com clientes internacionais e muitas outras coisas. Como disse, não foi algo premeditado da minha parte. Comecei esta aprendizagem num colégio inglês com 3 anos por decisão dos meus pais. Mas em retrospectiva, identifico garantidamente que foi um dos melhores investimentos que fizeram em mim e que tenciono passar às futuras gerações da família. A boa notícia para quem não teve esta mesma oportunidade é que é atualmente um dos investimentos mais fáceis de fazer. Pode nem ser preciso dinheiro nenhum em troca de uma maior quantidade de tempo alocada. Pode seguir-se a via tradicional, indo para uma escola de línguas com um currículo pensado e otimizado, que vai custar dinheiro, ou ser-se autodidata e pôr as mãos à obra. Já com o inglês dominado, uma das primeiras coisas de que me apercebi quando bateu a necessidade e acordei para a vida foi que ninguém ia fazer nada por mim e que precisava de me fazer à pista. Isto materializou-se na consciência de que tinha de arranjar um trabalho. E ali estava eu, com 16 anos, sem saber absolutamente nada fora do meu mundo e, por consequência, com pouca capacidade de acrescentar valor. Mas pelo menos tinha essa consciência, de onde partia um esforço ativo de pesquisa. O primeiro trabalho onde tropecei que me aceitasse apesar da minha idade foi na área das vendas.
E sinceramente ainda bem, porque foi a partir desse momento que mergulhei no YouTube a pesquisar conteúdo técnico que nunca tinha feito antes. Foi o meu primeiro verdadeiro investimento de tempo consciente em formação numa das competências de mais alta procura transversal à vida pessoal e profissional. E foi aqui que percebi algo que mudou a minha forma de pensar sobre o meu próprio valor. Cada competência nova que adquiria não existia isolada, empilhava-se em cima da anterior e tornava o conjunto mais valioso que a soma das partes. Comecei por aprender a vender. Depois, quando entrei no imobiliário, precisei de aprender a fazer prospecção, a negociar, a comunicar com diferentes perfis de pessoas. Isso levou-me a investir em informação paga pela primeira vez. A partir daí, nunca mais parei. Precisei de atrair clientes de forma mais eficiente e foi aprender paid media, anúncios nas redes sociais. Percebi que para construir algo sustentável precisava de uma marca pessoal forte e fui aprender sobre a criação de conteúdo. O padrão foi sendo sempre o mesmo: identificar o que me está a limitar, procurar quem já resolveu esse problema e investir tempo, dinheiro ou energia a aprender com essa pessoa. E o mais interessante é que quantas mais competências se acumulam, mais difíceis nos tornamos de substituir. Uma pessoa que sabe vender é útil. Uma pessoa que sabe vender, fazer anúncios pagos e construir uma marca pessoal é rara. E o raro paga-se bem. Entretanto, já foram dezenas de milhares de euros entre cursos online, grupos de mentoria, chamadas de consultoria, pós-graduações e todo o tipo de formações. E olhando para trás, cada uma delas contribuiu de alguma forma para eu poder estar onde estou hoje e cobrar o que cobro pelos vários serviços que presto. Para outros percursos diferentes do meu, existirão milhares de alternativas, também elas interessantes, com aplicabilidade prática e com procura no mundo real. O terceiro ponto de inflexão nesta viagem aconteceu quando comecei a ganhar algum dinheiro com o meu trabalho de vendas. E aqui, confesso, cometi o erro clássico. Estávamos em 2017, tinha os meus 16 ou 17 anos acabados de fazer, e deixei-me levar pelas falsas promessas de riqueza rápida que via nas redes sociais. Peguei em 350 euros e coloquei-os em produtos financeiros altamente alavancados, altamente arriscados, em plataformas que nem sequer eram legais em Portugal e que por isso não tinham qualquer restrição de idade, sem saber nada do que estava a fazer. Claro que o resultado foi perder o dinheiro todo. Isto podia ter-me afastado da ideia de investir para sempre, porque tinha medo, que é algo que sinto que uma grande parte das pessoas tem. E não é só o medo de perder dinheiro, é medo do ato em si. Na cabeça de quem nunca o fez, investir torna-se um bicho de 7 cabeças. Parece que é preciso saber tudo, ter milhares de euros, a certeza da escolha, e então adia-se. Foi só no final dos meus 18 anos, algures em 2019, que decidi enfrentar esse medo. E fiz a minha primeira compra real, estruturada e consciente. A minha primeira participação num ETF, um fundo cotado em bolsa, investido no mercado mundial. E foi aí que a minha mentalidade mudou. O verdadeiro valor desse investimento não esteve no retorno financeiro. Esteve no ato de decidir fazê-lo e de quebrar a inércia. Lembro-me de pensar, ok, 50 euros são 50 euros. É o mesmo que se gasta num jantar fora ou num hoodie que fica a ganhar pó no armário. Pegar nesses 50 euros e investir não tem de vir com mais responsabilidades nem com mais stress. É só algo que posso fazer com normalidade e com alguma segurança porque fiz a minha pesquisa própria, que aliás se deve sempre fazer e não deve interpretar nada do que é dito neste vídeo como uma recomendação de investimento. Não sou consultor financeiro. É exatamente esse o ponto. Começando com pouco, tira-se o drama da equação. É muito mais fácil simplesmente começar e ir continuando a investir a longo prazo, fazer reforços de 10 euros, 20 euros ou 50 euros todos os meses sem pressão, do que ficar anos à espera de ter 1000 euros e finalmente ter o suficiente para iniciar. Sendo claro que ao investir o capital está em risco na medida em que o valor dos instrumentos financeiros pode subir ou descer, pelo que é possível obter de volta um valor inferior ao inicialmente aplicado. Ainda assim, assumindo este risco com consciência, há outra vantagem ao começar cedo. É mais tempo que o dinheiro está exposto ao mercado. E mais tempo no mercado é o que permite ao efeito do juro composto fazer o seu trabalho e potencialmente gerar uma apreciação de capital mais do que proporcional face ao valor investido. Na altura em que recomecei, a logística de comprar a participação de um ETF ainda me tinha algum respeito. Mas hoje em dia, as barreiras à entrada desapareceram por completo. É precisamente aqui que entra a XTB, o patrocinador deste vídeo. Porquê? Porque resolve exatamente os atritos de que falei. Através deste intermediário financeiro, há a possibilidade da compra de ações fracionadas que torna possível começar literalmente com 10 euros. Não é preciso ter 500 euros para comprar uma ação de 500 euros, pode-se comprar uma parte. E para manter a tal consistência no longo prazo, eles têm uma funcionalidade que permite a criação de planos de investimento automáticos, em que basicamente se define quando se quer investir, em que e com que periodicidade, e a plataforma trata do resto. Tudo isto com 0% de comissão na compra de ações e ETFs até 100 mil euros de volume mensal. A XTB tem uma sucursal em Portugal, é supervisionada diretamente pelo regulador português, a CMVM, e a plataforma e apoio ao cliente é toda em português. Se for do vosso interesse dar o primeiro passo, podem fazê-lo com a XTB criando uma conta por lá através do primeiro link na descrição. No fundo, esta primeira compra ensinou-me que o maior obstáculo ao investimento não é a falta de dinheiro, é a inércia. E a melhor forma de a vencer é simplesmente começar, mesmo que seja com pouco. O quarto e último investimento desta lista não é um ativo financeiro nem uma competência técnica. Foram bilhetes de autocarro
de comboio e de avião. Coisas que compram mundo. Nos verões dos meus 18 e 19 anos, peguei em algum do dinheiro que tinha poupado e decidi fazer 2 interrails pela Europa. Mochila às costas, hostel ou tenda para dormir, enlatados de manhã e saladas empacotadas à noite, era o que o orçamento permitia. Apesar de se dizer que viajar abre horizontes é um clichê, a verdade é que estes 2 momentos impactaram radicalmente a minha forma de pensar e fizeram-me perceber que viajar é, na realidade, um investimento com um retorno brutal no nosso próprio valor de mercado. Porque não há nada melhor do que conhecer outras formas de viver para acumular histórias diferentes para partilhar. E essa coleção de histórias e vivências tendem a tornar as pessoas mais interessantes. Ser alguém com bagagem cultural, com um jogo de cintura, capaz de dar o pontapé de saída em conversas com qualquer pessoa, é muitas vezes o que dita a criação de relações, quer no âmbito do trabalho como da vida pessoal. A melhor parte deste investimento é ser possível ajustá-lo à moeda que mais se tiver no momento. Tempo, energia ou dinheiro. Não querendo investir tanto dinheiro, paga-se com energia. Pode-se pegar de uma mochila, apanhar um voo low cost ou um autocarro, ficar num hostel por menos de 10 euros por noite, onde se conhecem pessoas de todo o mundo, e comer noodles de supermercado. Tendo mais margem financeira, é possível optar por viagens com melhores condições, experiências mais caras. Eu viajo nos 2 estilos e ambos me fazem pensar, aprender e colecionar vivências memoráveis. Desde esses primeiros interrails já estive na América do Norte, do Sul, no Sudeste Asiático, na China, em África, e este contacto com outras realidades tem-me motivado a trabalhar mais e inspirado a continuar a aprender. Com esta base assente de que as decisões de hoje são os investimentos no nosso futuro, o próximo passo para acelerar o caminho é dominar as regras do jogo. Há 4 conceitos financeiros fundamentais que considero que toda a gente devia saber o mais cedo possível na vida. Explico quais são e como funcionam neste vídeo a aparecer agora no ecrã que devem ver a seguir. Se este vos acrescentou valor, deixem o vosso gosto aqui em baixo. Um abraço e vemo-nos no próximo.